Olá, quarto ano, tudo bem, meus queridos? Quarto, hoje a Pro vai trabalhar português com vocês. Então, a página 64, a Pro vai só corrigir aqui, falar o 6, o 7 e o 8, e nós já vamos para a próxima página 65, tá? Então, vamos lá, o 6. Página 64. O uso da terminação inho em pedrinho, além de diminutivo, transmite uma ideia do quê? De carinho, deboche ou desprezo? De carinho. Essa parte a Pro já corrigiu com vocês, né? Só retomando lá que a 7A vai ser carinho, a 7B desprezo, a C 7C deboche, a D carinho e a E desprezo, tá? Aí no 8 tem lá, reescreva a frase, a neta de Lobato, então seria a netinha de Lobato. Isso é só para vocês reforçarem com vocês essa parte, porque a gente já corrigiu. Aí lá na página 65, tem uma vovozinha lá, sentada em uma cadeira, com uma lãzinha do lado dela, contando histórias para os seus netos, tá? Como que é o nome do texto? Então, ali é um poema de Olavo Bilac. Prestem bem atenção, leia que ele é bem legal. Ali mostra a história de uma vovozinha que ela tem 80 anos e ali fala dela ser fraquinha, frágil, triste. Mas ali, quando ela está com os seus netos, ela não demonstra isso não. Por quê? Porque pessoas idosas, eles gostam muito de conversar, contar história. Lá na aula de geografia, quando vocês forem assistir, que a Pro vai falar sobre expectativa de vida, falando do idoso, a Pro fala lá que geografia está combinando nesse assunto, está geografia combinando com história, que é como contação de história, geografia e falando em português também, né? E ali, aqui nós estamos falando sobre a vovozinha, que ela fica todo dia cochilando e ela fica a noite inteira ali no lugarzinho dela. Então, ali é o poema do Olavo Bilac, que vocês vão ler e vão interpretar. E tem umas palavras que estão em cores diferentes, em negrito, vocês vão ver lá na página 66, no glossário, que tem lá o que significa essas palavras, tá? Aí, lá no sentido do texto, que situação parecida com é representada nesse poema? Você já viveu alguma situação assim? Tá perguntando assim, se você já viveu uma situação igual ali, a vovozinha contando história, conversando com seus netinhos. Eu já vivi. Eu adorava. Se nós estivéssemos em sala, ia dar um bate-papo muito legal. Adorava quando eu chegava na casa da minha avó, eu deitava na perna dela e ela começava a pegar nos meus cabelos e me contando histórias, me contando o que ela fazia, ou ela contando histórias da imaginação dela. E isso é muito gostoso, porque eles gostam de contar histórias assim, os idosos gostam de contar história para os mais novos, que isso vai nos enriquecendo de informações deles também. Isso é no 1, ó. Você já viveu alguma situação parecida com a representada neste poema? Você gosta de ouvir histórias? Quem costuma contá-las para vocês? Eu, por exemplo, eu amo de paixão contar história para os meus alunos. Tanto histórias de livros, quanto histórias acontecidas, fatos acontecidos na minha vida. Coisas que acontecem até em sala de aula, exemplos de atividades que eu já fiz com outra turma, que cada turma é diferente. A Pro procura trabalhar atividades iguais, mas as turmas são diferentes e às vezes a Pro consegue mais rápido terminar, às vezes a Pro consegue levar mais tempo, e essa atividade aqui é um bate-papo assim, vocês comentando, minha avó vai na minha casa, faz bolinho, minha avó vai lá na minha casa e gosta que eu fique também na casa dela, fico o final de semana na casa da avó, adoro quando o vô começa a me contar a história, quando o vô vai lá e faz aquele doce gostoso de abóbora e a avó junto. Isso aí é uma delícia viver, né? Tanto, com quem? Tanto com a avó do lado da mãe, que é materna, quanto os avós do lado do pai, que é paterno, né? Então, na verdade, nós temos o quê? 2 avós e 2 avós, né? Então, isso aí é gostoso de conversar, interagir. E isso ajuda tanto a pessoa
idosa que gosta de conversar e quanto ajuda nós, o conhecimento que eles têm e o carinho. Eles falam que vó e vô são muito doces e são mesmo, que eles adoram conversar. A 3. Releia o poema A Avó e responda as questões. O texto foi organizado em versos e estrofes, portanto, ele é o quê? Se for organizado em versos e estrofes, ele é o quê? Ele é um poema, já até fala ali que ele é um poema. Quantos versos há no poema? São 40 versos. Todas as estrofes têm a mesma quantidade de versos? Quantos? Sim, são 5 versos. Quantas estrofes tem o poema? São 8 estrofes. Se olhar lá no verso atrás, você vai descobrir. Tá aqui. No da Pro ele fica menor, mas vocês vão contar 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, tá? Vocês vão contar lá. Aí, nós vamos lá no exercício, releia o texto, escolha uma estrofe e transcreva. Então, ali vai ser 26 respostas diferentes, porque é para você escolher uma estrofe. A estrofe que eu escolher não é a que vocês vão escolher, então seria diferentes, tá? 5. Observe a estrofe que você escolheu para a atividade anterior. Quais as palavras que rimam? Então, vocês vão ver da estrofe que vocês escolheram se tem palavras que rimam. Igual aqui, eu coloquei, ó. Anos, desenganos, humanos, velhinha, branquinha. Essas são as palavras em rimas que é para eu tirar lá. Mas vocês podem tirar algumas diferentes. A 6. Quando os netos invadem a sala da vovó, o que acontece? Como que ela fica? Quando os netos chegam, vovó, como que ela fica? Ela fica brava, ela fica alegre ou ela fica irritada? Claro que ela fica alegre, olha só, a vovó vai ficar o quê? Alegre. Aí, lá no exercício, na página 68, tem 2 cenas da vovó. Ali vocês vão escrever como que ela está no começo do poema. Ela está alegre, vibrante, radiante, feliz? Ou será que ela está triste, fraquinha? Como que ela está? No começo, a Pro vai responder aqui com vocês. No começo a vovó está o quê? Ela está sozinha, cansada e com uma expressão de triste e com muito sono. A vovó está assim no começo. E no final? No final, a vovó está o quê? Ela está parecendo mais jovem, contando histórias, levantou ali, já gesticulava com os alunos. Então, qual que é o melhor jeito de ver a vovó? Triste, quietinha, com sono ou ela toda vibrante, conversando, brincando? É isso aí. Aí na página 69, vocês vão relembre o que você estudou sobre diminutivo e aumentativo. No poema, o uso das palavras velhinha. O que ele quer dizer, velhinha? Velhinha é que a avó tem baixa estatura, quer dizer, ela é baixinha? Ou está falando que o poeta trata a velhinha como uma palavra de carinho? Palavra de carinho, claro. Aí você vai fazer um desenho. Nossa, isso é muito legal. Vocês vão fazer um desenho. Posso fazer numa folha de sulfite? Claro que pode. Tranquilo. Posso fazer aqui na apostila também, na página 69? Sim. Vocês vão desenhar, vocês vão fazer o retrato de uma pessoa idosa. Ai, vou desenhar minha avó. Pode desenhar a avó, o vô, pode desenhar outra avó, outro vô. Pode desenhar os 4? Pode. Só tenho 2, só um vô e uma avó. Pode. Posso desenhar só os 2 avós? Pode. Tranquilo. Ali então vocês na página 69, exercício 10, vocês vão desenhar, tá? A avó, pode desenhar até você do ladinho ali, bem legal. Pode até perguntar para a avó e pro vô como que era o pai quando criança e como era a mãe quando criança. Se eram sapecas, se eram arteiros ou se eram estudiosos, o que eles faziam. Se a avó contava história pro pai e para a mãe quando eram criança. Ó, pergunta aí. Vamos ter um bate-papo aí. Aí, lá na página 70, nós vamos falar sobre reticência. Lembra que a reticência que são aqueles 3 pontinhos? Isso mesmo. Lá no poema, vocês vão achar lá no poema reticência. Então, o que seria reticência? Reticência pode indicar uma continuidade. Pode lá na página 70, está em rosa lá o reticência. Podem grifar. Reticência pode ser o quê? Continuidade,
suspensão de uma fala, interrupção, pode ser uma dúvida, uma pausa. Então, lá no poema vocês vão descobrir lá e vocês vão fazendo exercício na página de baixo, ó. Sublinho no poema os versos que apresentam reticências. Então, vocês vão pegar lápis de cor ou lápis de escrever mesmo e vão grifar lá onde tem reticência, tá? No poema onde apresenta reticência. Aí no de baixo tem releia esta estrofe. Tem uma estrofe da parte lá do poema do Olavo Bilac. Vocês vão ler e lá no final fala assim: e a princesa encantadas. Daí tá reticência. O que vocês irão fazer? Você vai substituir a reticência e dar continuidade à história. Pode ser lá: e as princesas encantadas encontraram o sapo que se transformou num príncipe. Ou pode pôr lá que eles encontraram um dragão pelo caminho, tinha um cavaleiro, tinha uma bruxa. É a ideia de vocês, tranquilo? Então essa aqui é a ideia de vocês. Vocês vão dar continuidade lá na página 70, naquelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas que tem ali. 5, 6 linhas. Vocês vão dar continuidade na historinha ali, no poema, tá? Aí lá na página 71, vocês vão ler e vão citar a resposta lá da Dona Joyce, falando sobre o Monteiro Lobato. Essa parte aqui, a Pro vai pedir só para vocês pularem essa parte aqui, que vai falando que é uma revisãozinha lá da história sobre a Joyce, da neta de Monteiro Lobato. Daí embaixo tem um bate-papo para a gente fazer. Então nós vamos lá da página 70, nós vamos lá para a página 72. O que seria a página 72, quarto? A página 72, vocês vão ler nesse capítulo o que vocês aprenderam sobre entrevista. Lembra lá que tem entrevista de emprego, entrevista de futebol, entrevista de jornal, lembra? Então, ali tem um exercício, no exercício 1, que é para vocês preencherem a lacuna e em seguida completar a cruzadinha embaixo. Preencha as lacunas dessa frase completando as palavras lá para a cruzadinha. 1A. Quando as pessoas estão em busca de trabalho, elas geralmente participam de entrevista de coletiva? Entrevista de emprego? Claro que é entrevista de emprego, tá? Lá na B, quando vários entrevistadores fazem as perguntas e um entrevistador trata-se de uma entrevista o quê? Quando várias pessoas estão entrevistando, seria uma entrevista o quê? Tem só uma pessoa aqui e tem vários entrevistando, que fica com o microfone, que fica muita gente ali, ou eu estou, tem um aqui, tem várias pessoas, ao contrário do que eu falei também, que tem várias pessoas e um entrevistando, se chama uma entrevista coletiva, tá? No carro, as pessoas ouvem entrevista pelo rádio, tranquilo. É comum ouvir entrevista de jogadores de futebol durante programas de transmissões do quê? Quando estamos ouvindo entrevista de jogadores de futebol, é através do quê? Através do quê? Esportivo. São através de programas esportivos. Ali tem um canal que passa aqui na minha casa, meu marido e meu filho adoram ficar assistindo o jornal que passa entrevista de esporte, falando sobre futebol. Eu não gosto nem um pouco, mas eles gostam, então a gente tem que respeitar, né? Agora aqui a letra E. Em casa, muitas pessoas têm o hábito de assistir a entrevista pela TV, principalmente no chamado telejornal. Esse aqui está revisando lá no que a gente estudou lá na página, que agora eu não vou me recordar qual que é a página, que fala sobre os tipos de entrevista, que a Pro já até mostrou para vocês. Fique bem atenta nessa parte da entrevista aí, hein, quarto? Que tem que saber bem aí as diferenças delas. Está lá na página 54, sobre entrevista, e tem exercícios na página 72 para fixação, tá? Aí lá na página 73, é para você ler a tirinha e responder as questões. Aí lá a Pro já vai responder para vocês, tá? Aqui a Pro não vai conseguir ler porque está a letra muito pequenininha para Pro ler. Então vamos lá no A. Vocês vão ler a tirinha e a Pro já vai passar aqui com vocês a resposta do A.
Quais palavras estão empregadas no diminutivo? Daqui dá para ver bem tranquilo. As palavras seriam festinha, dorinha e lá em negrito a palavra que está lá no último quadrinho, lembrancinha. Então seriam essas 3 palavras que estão em negrito. Que são, nem todas estão em negrito, né? Só o último que está aqui em lembrancinha, que seriam as palavras que estão no diminutivo, tá? B. O diminutivo festinha é utilizado por Guido e Marmita. Demonstra que o tipo de sentimento que eles têm em relação ao aniversário de Laila. Qual é esse tipo de sentimento? Um sentimento de desprezo? Quando eles falam festinha dela, é um sentimento de desprezo ou é um sentimento de indiferença? Ou é um sentimento de carinho, carinho pela pessoa, tá? C. No último quadrinho, o diminutivo lembrancinha demonstra um sentimento de Laila, que é aniversariante, que tem uma relação ao presente. Qual é esse sentimento dela? Ali está dizendo que é um sentimento de desprezo. Olha a carinha dela lá na tirinha, que ela está olhando assim, não está muito feliz, muito satisfeita com o presente que ela ganhou. 3. No terceiro quadrinho da tira que você acabou de ler, olha só, o que o uso da reticência indica? Lá no último está dizendo o quê? O que usa reticência? Quer dizer que é a suspensão, a para da fala de Guido, ou seria o quê? Quando interrompe, quando ele para de falar. Então seria assim, a interrupção da fala de Guido. Ou pode pôr assim, a suspensão da fala de Guido. Com um dos dois está correto. Aí lá no 4, tem uma atividade que é para fazer em dupla, escrever versinhos e sentimentos. Não vai ser em dupla, mas vocês podem fazer em casa alguns versinhos que demonstrem sentimentos e que ele possa ter o quê? Algumas rimas, tá? Pode ser 3, 4 versinhos ali, ou pode ser uma frase bem tranquila que você demonstre ali, falando sobre sentimento, olha só, o sentimento que Guido teve após escutar a pergunta de Laila, tá? Pode ser uma coisa bem fácil, bem simples ali no 4, tá bom? Aí, lá na página 74, tem um exercício bem legal de fazer também. Não precisa, quarto, preencher toda a linha, não. Pode ser 2 ou 3 de cada lado. Então, você costuma, no seu dia a dia, ouvir muitas palavras empregadas no diminutivo ou aumentativo. Quais são as palavras? Você costuma ouvir a mãe falando assim, que bonitinho, que gracinha. Nossa, como você está grandão. Nossa, como você está pequeno. Vocês ouvem? Quais são as palavras que vocês ouvem? A Pro fala muito meus queridos, né? Meu doce, mas a Pro não usa diminutivo, meus docinhos, meus queridinhos, tá? Então ali vocês podem colocar uma lista de palavras que vocês ouvem no dia a dia, de diminutivo e aumentativo. Pode ser 2, uma de cada lado, tá? Lá na página 74. Aí, o exercício 2, observe estas ilustrações e crie frases utilizando reticência para cada uma delas. Ali tem uma criança que andou aprontando e a mãe está com uma cara de brava, satisfeita, dando um sermão no menino. Aí você vai criar uma frase ali, dando reticência. Cria lá, mas filho, você fez arte, você precisa levar reticência. Aqui tem um vendedor de verduras, de legumes, aqui do ladinho. Aí vocês vão prestar atenção ali no que está acontecendo e vão pôr também reticência, tá? Então, quarto ano, nós vamos encerrando por aqui. Nós vamos até a página 74 de português, tá? A Pro vai circular aqui. E qualquer coisa, vocês chamam a Pro no Skype, que a Pro está à disposição de vocês, tá bom, meus amores? Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau!